Entrevista com o doutor André Pedrosa, advogado, especialista em eleições, em direito eleitoral, bastante conhecimento na área política. Doutor, o que se comenta hoje é a questão da judicialização destas eleições que estão para vir. Qual o efeito dessas ações, processos que envolvem candidatos, partidos, coligações? O efeito é nocivo? Então, Nestor, a judicialização em massa nas eleições, ela é bastante prejudicial tanto para o candidato, né, tanto para o eleitor, que fica inseguro em depositar o voto naquele candidato que está sub júdice, que tem uma candidatura que pode ser impugnada pela justiça. O senhor participou, trabalhou nas eleições passadas, nas últimas eleições. E, ao que parece, Lusiânia bateu recorde em processo, ações. Para estas eleições, será que vai se repetir? Como é que o senhor está vendo isso? Bom, Nestor, eu espero que não. Eu espero muito que não ocorra essa grande demanda judicial, né, que o pleito eleitoral ocorra tranquilamente. Nas eleições passadas nós tivemos uma conduta atípica em relação a uma coligação contra outra coligação que judicializou a impugnações de candidatura contra todos os candidatos a vereadores e a prefeito de uma outra coligação. E isso causou uma insegurança no pleito eleitoral. O próprio candidato ele ficou inseguro por ter a sua candidatura sub júdice, ele não teve o mesmo ímpeto, né, em trabalhar na campanha, em dispor de recursos próprios. O eleitor ficou inseguro também em depositar o seu voto naquele eleitor que estava, né, com a sua candidatura em análise pela Justiça Eleitoral. Então nós esperamos que não, né? Nós esperamos que dessa vez seja diferente, que ocorra tudo dentro da tranquilidade e normalidade. Como é que o eleitor pode ser prejudicado nesse caso desses processos? O alvo pode ser tanto o eleitor como o candidato? Bom, Nestor, geralmente o que se judicializa são as candidaturas, né? Nós não podemos levar para o judiciário, né, essa questão política. Nós temos que trabalhar a questão política nos votos, né? O judiciário, claro, ele serve para reprimir os abusos que possam acontecer eventualmente dentro das eleições. Mas a disputa política, ela deve ser nas urnas, né? Então, é isso que eu acredito que é o cenário ideal. Quando o senhor fala em abusos eleitoral, isso significa o quê? Campanha fora de hora, candidato que põe cartazes que extrapolam o tamanho exigido pela legislação. Como é que a pessoa sabe que está cometendo abuso? Olha, Nestor, nesse novo pleito, né, houveram mudanças na legislação eleitoral. Então, reduziu-se o tempo de campanha, mas se abriu-se o espaço para pré-campanha. E a pré-campanha é onde o candidato tem a oportunidade de expor as suas ideias, de promover o embate democrático, levar as suas ideias aos eleitores. E isso tem umas determinadas proibições. Então, esse espaço concedido ao pré-candidato, ele serve para ele expor as suas ideias. Ele não pode fazer um pedido de voto antecipado, uma campanha antecipada. Então, aquele candidato que queira se beneficiar dessa janela concedida na pré-campanha, ele pode ter problemas na sua homologação da sua candidatura. E isso, com certeza, o Ministério Público deve ser acionado, a Justiça deve ser acionada e vai afastar esses casos específicos. Agora, levar a disputa política para
a judicialização é algo que a gente deve evitar ao máximo, né? A gente deve trabalhar isso com consciência, trabalhar no voto, buscar o eleitor e que a eleição seja realizada de uma forma tranquila para que os melhores representantes sejam eleitos para a Lusiânia. Qual a orientação que o senhor daria para o candidato se manter ativo, firme e que não precise entrar com ação, processo e que não seja penalizado? Bom, o candidato ele deve conhecer a legislação eleitoral, ele deve se inteirar daquilo que a lei diz em relação ao que se compreende como pré-campanha, o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E dentro da campanha, ele trabalhar a sua campanha de uma forma clara, objetiva, né? Buscar o eleitor com base nas suas ideias, com base nas suas propostas e que isso se reflita no número de votos para que ele seja eleito. O que a gente vê, acontece todas as eleições, em todos os pleitos, é que já há sempre mudanças. Todos os pleitos a gente vê mudanças. E para estas eleições agora, as mudanças vieram para melhor, simplificaram ou tem algumas coisas que vai atrapalhar o candidato na hora de trabalhar? Bom, Nestor, as mudanças que foram feitas, ao meu ver, elas foram positivas, né? Porque ela deu um equilíbrio aos candidatos, né? Ela deu maior oportunidade daquele candidato que não tem tanto recurso financeiro poder atingir seu público, poder atingir o seu eleitor. Hoje as redes sociais facilitam muito, né, esse acesso ao eleitor. Então acredito que essas mudanças vieram para melhorar o pleito e dar uma igualdade dentro dos concorrentes. Eu quero que aquele pré-candidato que estiver vendo essa entrevista, que ele se atente à sua campanha, né? Que faça a sua campanha de uma forma limpa, honesta, que debata suas ideias, tente alcançar o maior número de pessoas possíveis e deixe a justiça, né, para que ela apure eventuais excessos e abusos. Não vamos utilizar a justiça como um campo de batalha político, que foi o que aconteceu nas eleições passadas. Vamos deixar a justiça para apurar eventuais abusos. E com isso o eleitor possa escolher o seu candidato, né, votar na pessoa com quem ele acredita, para que Lusiânia retome o caminho de crescimento que todos nós almejamos.